E o Corinthians encaminhou a contratação de um goleiro e avançou para a chegada de um zagueiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz os nomes e condições e fala também sobre o Palmeiras. Tem um jogador do Verdão arrebentando na Major League Soccer. Já o Cruzeiro pode ficar sem 11 jogadores nas próximas semanas por causa de fins de contrato. Fausto Vera praticamente fora do Corinthians. Paulo Brax de novo no mercado de futebol do Brasil. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado, até R$800. Tô colocando na tela partidas dessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro com os meus palpites. Acho que o Cruzeiro vence o Atlético Paranaense, que o Botafogo bate o Red Bull Bragantino, que o Flamengo vence o Juventude e para completar vou de vitória do Atlético Goianiense ou empate diante do Grêmio. Para você fazer sua fezinha na aposta real é super simples, link no comentário fixo, clica, faz o cadastro e utiliza o código SENICOLA, tudo junto em maiúsculo para ter direito ao maior bônus do mercado, até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Flamengo, que não terá Bruno Henrique contra o Juventude. Ele sofreu um trauma no pé esquerdo e está fora. Já Davi Luiz está de volta, participou das atividades normalmente nesta terça-feira. Quero contar que o Grêmio renovou o contrato de Pedro Jeromel, zagueiro, um dos mais antigos, o mais longevo do elenco, tinha vínculo somente até a metade do ano e esse contrato foi estendido até dezembro. Para completar, Danilo, lateral e capitão da seleção brasileira, bateu boca com torcedores brasileiros depois do empate em 0-0 contra a Costa Rica nos Estados Unidos. Filmaram o Danilo conversando de forma mais áspera com integrantes do movimento verde e amarelo. O pessoal se exaltou e o Danilo quis dizer que ninguém na seleção brasileira tá de sacanagem. Bora falar agora sobre o volante Fausto Vera do Corinthians. Nessa terça-feira, Antônio Oliveira, treinador do Timão, afirmou que já não conta mais com o Fausto. Negociações avançadas, praticamente sacramentadas, e ele deve se mudar para o Atlético Mineiro. Houve quem dissesse que o Fausto nem participou das atividades e já se despediu dos companheiros de Corinthians durante sua ida ao CT nas últimas horas. Uma fonte minha do Timão informou algo diferente. Falou que ele esteve no centro de treinamento, participou das atividades de forma normal, mas seguirá de fora da lista de relacionados para o confronto contra o Cuiabá, marcado para essa quarta-feira na Arena Corinthians, terceiro jogo seguido em que o Fausto não é utilizado, para não estourar o limite de 7 partidas que o impediriam de se mudar para outro clube brasileiro. A melhor proposta é do Galo, $4 milhões mais 70%. As partes discutem o aumento desse valor para $5 milhões, ainda que esse 1 milhão de diferença seja em bônus. Gabriel Milito é quem faz enorme esforço para que o Fausto Vera troque o Corinthians pelo Atlético Mineiro. O técnico e o volante trabalharam muito bem juntos no Argentino Júnior. Bora falar agora sobre o Santos, que tem um novo CEO antes de contratar Paulo Brax, operação que foi fechada nas últimas horas. Quero contar para vocês que o Santos fez proposta a Paulo Pelaipe, que foi recentemente contratado para trabalhar no Cruzeiro ao lado de Alexandre Matos, o mesmo Pelaipe que já foi gerente de futebol do Flamengo e que trabalhou nos últimos anos no Botafogo em Ribeirão Preto. Pelaipe havia acabado de aceitar um convite para trabalhar no Cruzeiro e, diante desse cenário, preferiu continuar em Belo Horizonte. Sem o Pelaipe, o Santos passou a trabalhar com outras alternativas e chegou ao nome de Paulo Brax, que não estava no mercado desde que foi demitido pelo Vasco da Gama no fim do ano passado. Brax, que surgiu no América Mineiro, com passagens por Internacional e também Vasco da Gama, não conseguiu deixar boa impressão em nenhum desses times. Ele muda de função, nos outros clubes era diretor executivo de futebol, agora vai ser o CEO, alguém abaixo apenas do presidente Marcelo Teixeira. Santos que busca a classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro pela segunda divisão, já viveu momentos de maior dificuldade, com direito até ameaça de demissão do técnico Fábio Carille. A vitória por 2-0 contra o Goiás no meio de semana acalmou os ânimos. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Você sabia que a Raposa tem 11 jogadores em fim de contrato daqui até 31 de dezembro?
Alguns atletas pertencem ao Cruzeiro e ainda não foram procurados para a extensão do vínculo, outros jogadores estão emprestados. Bora começar sobre os casos de atletas que pertencem ao Cruzeiro. Gasolina, Bilu, Ramiro, Lucas Silva, Rafa Silva e Neres têm contrato somente até 31 de dezembro, ou seja, a partir de 1º de julho já podem ser procurados por outros clubes para assinarem um pré-contrato, se mudando de graça em janeiro de 2025. Nenhum desses atletas causa grandes preocupações no Cruzeiro. Não houve a procura para prorrogação do contrato, até porque o Cruzeiro pretende melhorar a qualidade do seu elenco e nenhum desses jogadores causa enorme impacto dentro do clube. Rafael Silva ainda tem feito gols, sido importante, Lucas Silva tem enorme moral com o torcedor, mas posso dizer que eles não fazem parte da primeira prateleira de prioridades da Raposa. Já em relação a atletas emprestados, Barreal, que vinha jogando bem, Gabriel Grando, que ainda não conseguiu jogar, Gabriel Veron, que marcou golaço contra o Bahia, Vidalba e Cifuentes, todos esses empréstimos terminam no fim da temporada. A ideia de Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, e Alexandre Matos é fazer uma avaliação mais ao fim da temporada para saber quais desses atletas seguem nos planos para 2025. Em relação a reforços, já contei para vocês que a ideia é dar uma pausa nas contratações, já foram 9 reforços desde que o Pedrinho BH assumiu a SAF do Cruzeiro em menos de 60 dias, investimento de 168 milhões de reais. Se pintar alguma grande oportunidade de mercado, pode até pintar também contratação. Quero falar agora sobre o Corinthians com 2 novidades importantes. Tem goleiro praticamente contratado e zagueiro em negociações. O goleiro em questão é Hugo Souza, também conhecido como Neneca, surge na base do Flamengo, no primeiro momento deixa ótima impressão, mas acaba tomando alguns frangos, perde moral com o torcedor e é emprestado na temporada passada ao Chaves de Portugal. Dá para dizer que foi titular absoluto por lá e deixou boa impressão. O Hugo foi oferecido para alguns clubes brasileiros, não era a prioridade no Corinthians. O Timão pretendia contratar o Tadeu, multa rescisória é muito alta. O Corinthians tentou a contratação do Santos, goleiro do Fortaleza, e esbarrou na pedida de $1 milhão do Lion. Com o Hugo Souza a coisa é bem mais simples. O Flamengo já concordou em emprestar o Hugo até dezembro para o Corinthians. As partes só tentam definir o valor de uma venda futura para que o martelo seja sacramentado. Assim que isso for resolvido, o Hugo Souza, também conhecido como Neneca, deve ser anunciado como reforço corintiano. O Timão que perdeu seus 2 goleiros titulares, o Cássio, negociado com o Cruzeiro sem custos, e o Carlos Miguel, que vai a qualquer momento para o Nottingham Forest por apenas 4 milhões de euros. Só para lembrar, Neneca esteve emprestado ao futebol português e, para mim, é bem inferior ao Cássio e ao Carlos Miguel. E você, o que pensa sobre esse nome? Você gosta? Use o espaço para comentários. Se os rubro-negros estiverem por aqui, também seria legal ter um feedback a respeito do ex-goleiro do Fla. Bora contar também sobre um outro zagueiro que está na mira do Corinthians. Depois de pensar em nomes grandes, o Timão sem condições financeiras trabalha agora com a chance de contratação do zagueiro Juan, 25 anos de idade, formado na base do Grêmio e há 3 temporadas no futebol italiano. Ele foi rebaixado com a camisa do Sassuolo para a 2ª divisão do futebol italiano. Por conta disso, a tendência é que não fique por lá. Situação mais ou menos parecida ao do Matheus Henrique, contratado nos últimos dias pela Raposa. A diferença é que o Juan, de 25 anos de idade, tem muito menos mercado do que o ex-volante do Grêmio. Juan e Matheus Henrique, ambos revelados no tricolor gaúcho. Até especula-se sobre a chance dele continuar no futebol europeu, ainda não existem propostas oficiais. O nome no Corinthians é bem avaliado desde os tempos do Grêmio, contratação que não custaria tanto dinheiro, apesar de o Juan ter contrato no Sassuolo até junho de 2026. Antes de encerrar o assunto, só alguns comentários breves. Juan disputou 29 partidas na temporada italiana, embora tenha terminado o ano como reserva. Já Antônio Oliveira lamentou a perda de qualidade do seu elenco. Em entrevista ao Flávio Prado, ele disse, abre aspas, é um elenco muito diferente daquele que encontrei. Ao longo do percurso, fomos perdendo jogadores. Nem vou falar do Rojas, mas perdemos 2 goleiros, Cássio e Carlos Miguel. Agora saiu o Fausto Vera, o Maicon por lesão, além do Fagner. Ainda teve o Paulinho, jogador importante, até do ponto de vista de liderança, o grupo pode ficar órfão. Fecha aspas. Você concorda com Antônio Oliveira? Você acha que o Corinthians de hoje é pior do que aquele que ele assumiu? Use o espaço para comentários para dizer também o que você pensa a respeito de Hugo Souza e Juan como reforços do Timão.
Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, notícia positiva. Cruz Maltino conversa com representantes do Payet para prorrogação do contrato do meia francês. Antes, porém, é preciso acertar pendências. O Vasco não tem conseguido pagar nem a comissão prometida aos empresários, nem a luva, o prêmio pela assinatura do contrato fechada com o Payet. A dívida com comissão é de 500 mil euros, até por isso representantes do atleta estão ainda no Rio de Janeiro debatendo com o Pedrinho uma solução para esse problema. O Pedrinho pediu um parcelamento, houve a compreensão e a tendência é que o Vasco comece a quitar em breve essa dívida. Em relação às pendências com o Payet pelos direitos pela assinatura do contrato, isso também vai ser resolvido muito em breve. E em meio a esse clima de otimismo e de parceria entre as partes, o jogador e seus empresários, além do clube, é que existe a possibilidade de o vínculo do Payet ser prorrogado por mais 2 temporadas. Dessa maneira, ele ficaria garantido no Cruz Maltino. Payet, que não joga nesse meio de semana, mas deve retornar contra o Botafogo no próximo sábado. Só mais uma sobre o Vasco, a opção de compra do meio atacante colombiano Emerson Rodrigues, que está sendo contratado do futebol americano, vai ser de 2,5 milhões de dólares ou 13 milhões e 600 mil. Ele chega por empréstimo de uma temporada. Se o Vasco quiser comprá-lo, já sabe quanto vai precisar gastar. Hora de falar sobre o palmeirense que está arrebentando nos Estados Unidos. Talvez você nem se lembre, mas Eduardo Atuesta segue vinculado ao Timão. Contrato de empréstimo ao Los Angeles FC se encerra em dezembro desse ano. O vínculo dele com o Palmeiras só acaba em dezembro de 2026. Jogador contratado por bastante dinheiro. E na temporada passada não conseguiu jogar por conta de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho. Temporada atual lá nos States, 19 partidas, 2 gols e 1 assistência. Titular absoluto do Los Angeles FC, o líder da Conferência Oeste. O Atuesta é hoje considerado um dos principais jogadores da sua equipe e também um dos craques da competição na atual temporada. Só para completar, o Atuesta deu uma entrevista ao pessoal da ESPN e afirmou que é muito grato ao Palmeiras por todo o empenho em sua recuperação na temporada passada. Só para completar sobre o Palmeiras, Abel Ferreira se tornou o técnico mais longevo a dirigir o Verdão em toda a sua história em uma única passagem. São 3 anos, 7 meses e 20 dias, superando Oswaldo Brandão. Já Agustin Giai desembarcou nas últimas horas em São Paulo, vai passar por exames médicos e assinar contrato. Lateral / meio-campista, que vem do futebol argentino por 7,5 milhões de dólares. Sobre Maurício, o negócio está fechado, ele já passou por exames, o anúncio vai acontecer muito em breve. E a saideira, Breno Lopes não terá condição de enfrentar o Palmeiras. Jogador ex-Verdão, que está no Fortaleza, por contrato, ele fica de fora do jogo dessa quarta-feira. E você? Que pensa sobre tudo que eu contei, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7, tem live do canal do Nicola. Tchau!